Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Tem uma irmã ali que não achou ainda missionária Erundina, pode ajudar a irmã ali. Aleluia. Glória a Deus. Espero que todos acham. Amém. Estamos bastante tempo essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Agora vamos estar fazendo a leitura deste versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. De novo, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos voltassem agora em Colossenses capítulo 3, e que os irmãos podem tomar o seu assento e deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Colossenses. Eu vou estar fazendo mais uma oração, irmãos. Você fica sentado. Pode curvar sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante de Ti, ó Pai, nessa noite. Mais uma vez, meu Deus e meu Pai. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que é uma palavra poderosa, ó Pai. Meu Deus, nós Te louvamos essa noite, Te glorificamos, Pai, neste lugar, ó Pai. E eu Te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, neste lugar, ó Pai, nessa noite, da maneira que o Senhor quiser, ó Pai. Meu Deus, que não seja eu, mas seja assim o Teu Espírito Santo, que venha falar através da minha boca nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, irmão, nós vemos este versículo, qual o Senhor tem colocado no meu coração. Eu estava meditando, lendo a palavra do Senhor, e quando, irmãos, nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor, é Deus quem nos escolhe para estar trazendo a sua palavra. E às vezes nós podemos ter lido toda a Bíblia e achar que de repente não é esse versículo qual Deus te dá, Deus te coloca no coração, e nós começamos às vezes a questionar, a pensar que talvez não é isso que Deus quer que a gente fale, que a gente pregue, que a gente traga para a igreja. Porque às vezes, no meu caso, Deus traz palavras muito fortes para falar para a igreja. E então são palavras de exortação, palavra que Deus traz para o nosso coração, para que cada vez mais nós viemos melhorar como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, nós precisamos realmente agir como filhos de Deus, porque Deus nos chamou. E esse versículo diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Irmãos, confesso para os irmãos que quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, e quando eu comecei a buscar o Senhor, e quando Deus começou a abrir o meu entendimento, depois de um certo tempo que eu já estava frequentando a casa do Senhor e ouvindo a sua palavra, então daquele momento em diante eu passei a meditar, eu passei a ler a palavra do Senhor, eu passei ao Espírito Santo, então, deste momento em diante, com o acompanhamento de alguns irmãos que também vinham nos ensinar, o Espírito Santo começou a dar entendimento dessa palavra. Até então a gente não conhecia, até então eu estava dormindo, estava morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou através de Jesus Cristo, do seu sangue que derramou lá naquela cruz, na cruz do Calvário. E aí eu vim compreender, desse momento em diante, eu vim compreender quem era Deus na minha vida, quem era o Senhor. E eu vi que há muitos anos, tantos anos, me senti enganado, porque eu não conhecia esse Deus, eu não conhecia, mas eu vim a conhecer. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus porque um dia Deus me deu a oportunidade de conhecer a sua palavra. Amém. Amém? Glorificado e santo é o nome do Senhor.
E por isso também o Senhor colocou no meu coração esses versículos que estão em Colossenses capítulo 3. Irmãos, nós podemos, talvez a igreja já conhece esses versículos, já ouviu, já foi pregado, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem sido pregada. Durante muitos anos, a palavra do Senhor tem sido pregada nas igrejas. E a Bíblia diz: ouça o que o Espírito tem a dizer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E o versículo 1 de Colossenses diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui, a palavra do Senhor nos diz: se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, à destra de Deus, à direita de Deus. Aleluia! Porque o Senhor, depois que Ele cumpriu o seu ministério, cumpriu aquilo que Ele veio fazer, Ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus. Está à direita do Pai. E a Bíblia diz que é Ele que intercede por nós. É o nosso advogado. Quando nós pecarmos, irmãos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que advoga por nós, Ele intercede por nós. Amém? Mas o crente, o cristão, aquele que já ressuscitou com Cristo, durante a nossa caminhada, irmãos, não é que nós não vamos pecar, mas o cristão, o crente, o Filho de Deus, ele já foi lavado e remido dos seus pecados, porque Deus já nos purificou de toda imundícia, como diz aqui este versículo. Deus já nos purificou, mas às vezes nós damos lado para o inimigo, às vezes nós ainda pecamos, mas a Bíblia nos alerta sobre o pecado. E nós não devemos pecar constantemente. O cristão, o crente, quando ele peca, irmãos, é por acidente. Ele tem que se arrepender logo, porque o Espírito Santo, ele nos avisa do pecado. Nós não devemos deixar isso ir adiante, porque pode se tornar algo que, de repente, nós não vamos mais conseguir nem ver, se vai se tornar iniquidade aquele que está pecando constantemente. Mas a palavra do Senhor diz também, no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muitas vezes nós temos pensado nas coisas que são da terra, estamos ligados nas coisas que são da terra, nas coisas materiais, mas nós temos que pensar nas coisas que são de cima, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus já tem preparado para nós, porque a palavra do Senhor diz que tudo está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem tudo preparado. A cidade de ouro, Deus já tem preparado um lugar para mim e para você, para morar com Ele lá no céu. Deus já tem preparado. Deus tem preparado para mim e para você. Então nós devemos pensar nas coisas de cima. Mas a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, no versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para que nós possamos nascer de novo. Aquele que não morrer não pode nascer. Então nós precisamos morrer para o pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 3, porque já estáis mortos. Porque uma vez que nós entregamos nossa vida para Deus, nós entregamos nossa vida para Jesus, de coração, nós morremos para este mundo, nós morremos para o pecado. Amém, Senhor. E que maravilhoso diz aqui esse versículo: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Amém. Nós estamos guardados. Nossa vida, ela pertence a Deus. Deus nos esconde. Deus nos cuida. Amém, irmãos? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui o versículo 3, ele diz:
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Amém. Irmãos, quando Cristo se manifestar, a palavra do Senhor está dizendo que nós também vamos se manifestar juntamente com Ele em glória. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja, Deus espera uma igreja imaculada. Uma igreja que não esteja contaminada com o pecado, com a imundícia deste mundo. Deus, Ele nos chama para santificação. Deus que é um povo santo, um povo puro, um povo purificado no sangue do Cordeiro. Muitas vezes, irmãos, nós brincamos com a palavra de Deus. Muitas vezes nós não damos conta de que a palavra de Deus é muito séria. Como dizia o presbítero aqui, se nós tivéssemos noção do tamanho do nosso Deus, o quanto é sério o nosso Deus, o quanto é sério servir a Deus, nós não se damos conta do tamanho, do poder que tem o Senhor. Mas eu queria dizer também para os irmãos que o Espírito Santo, o qual habita em nós, porque Deus, Ele deixou o Espírito Santo. Jesus Cristo falou: vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esse Espírito Santo, irmãos, ele habita em mim e habita em você. Irmãos, quando nós se afastamos do pecado, quando nós se afastamos do pecado, Deus, o Espírito de Deus, Ele habita em nós. A palavra do Senhor também diz, nós podemos ver na sua palavra, lá nos evangelhos, não me lembro a referência, mas quando nós se afastamos do pecado, quando nós se chegamos a Deus de verdade no nosso coração, quando nós estamos com a nossa mente limpa, com o nosso coração limpo, a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus Cristo diz, que eu e o Pai e o Espírito Santo viemos até você, até Ele, e dele fizemos morada. Ele entra em nós, Ele entra no nosso coração, e o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, Ele diz que faz morada em nós. Através do seu Espírito, através do Espírito Santo de Deus, Ele faz morada em nós. Irmão, nós precisamos estar na presença de Deus realmente, porque às vezes nós ainda pecamos. Nós precisamos se santificar. Deus quer uma igreja santa, uma igreja santificada. O versículo 5 ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus está nos chamando de desobediente quando nós pecamos. Nós somos filhos desobedientes, e a ira do Senhor pode vir sobre nós. Esse versículo fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Meus irmãos, os nossos membros, os nossos olhos, que são muito ligeiros a pecar. Irmão, quando nós olhamos para alguma coisa, irmãos, e nós voltamos a olhar, ou nós fitamos nossos olhos, insistindo em olhar para aquilo que é pecado, irmãos, é tão rápido aquilo que traz para dentro da tua mente, para dentro do teu coração, e de repente já começa a vir a cobiça, e aí nós estamos pecando. Irmãos, nós temos que rejeitar, nós temos que fugir do pecado. O apóstolo Paulo fala também nas cartas: fugir do pecado. Fugir, nós temos que fugir. Porque é muito sério. Ele diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Irmãos, nós estamos sobre essa terra. Os nossos membros, os nossos pés, nossas pernas, os nossos dedos, as nossas mãos, os nossos ouvidos. Quando nós ouvimos algo que não agrada a Deus, nós temos que rejeitar, nós temos que orar, porque muitas vezes entra no nosso coração e nos faz pecar. Hoje está difícil, irmãos, para viver neste mundo, mas o Senhor,
Nós precisamos se encher de Deus. Nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar, como pregava a missionária aqui nessa terça-feira, nós precisamos se colocar mais na presença de Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra do Senhor, jejuar mais e se colocar mais na presença do Senhor. Mas ele diz aqui na sua palavra, ele cita, o apóstolo Paulo cita a prostituição. Irmãos, prostituição não é só aquele que vai lá na prostituição. Não é só aquele que trai o marido, aquele que trai a esposa. A prostituição, adultério, não é só isso. Às vezes, a palavra do Senhor diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7, não tenho certeza, mas ali fala. Porque se nós olharmos para... Ali, a palavra do Senhor diz, se nós olharmos para uma pessoa e cobiçar aquela pessoa, nós já se prostituímos. A palavra de Deus diz isso. Nós já se prostituímos. E a palavra de Deus diz ali também, nesses versículos, que se o teu olho te leva a pecar, arranca o teu olho. É melhor você entrar sem o teu olho para a vida do que você ter a visão e todo o teu corpo ser lançado no inferno. A palavra de Deus diz isso. Se o teu braço te leva a pecar, arranca ele. É melhor que você entre na vida sem o braço. Se a tua perna te leva a pecar, arranca a tua perna. É claro que aqui Jesus faz uma comparação da sua palavra. Nós não vamos agora arrancar nossa perna, arrancar nosso olho, arrancar nosso braço. Mas ele faz uma comparação de quão é sério isso, o pecado. Porque o pecado nos tira da presença de Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele diz aqui, e o apetite desordenado. Irmãos, tudo que é demais, tudo que é desordenado, é pecado. Está dizendo aqui a palavra do Senhor, o apetite desordenado. Nós temos que ter autocontrole de nós mesmos. Se você vê um churrasco, você come demais. Aquilo que você ali deseja é glutonaria. Isso é apetite desordenado. Ou algo que você não consegue controlar, não é só comida. Ele está falando aqui no geral. Apetite desordenado. Qual é o teu apetite? O que você, de repente, você pratica na tua vida? Eu não conheço a vida de ninguém aqui. Eu não sei a vida de ninguém. Mas você sabe. Porque se Deus está falando nessa noite, é porque Deus está falando com alguém nessa noite. Se Deus está falando com alguém nessa noite, primeiramente Deus fala comigo, com o pregador, mas depois Deus fala com toda a igreja. Irmãos, eu não sei qual que é o teu apetite desordenado. Existem vários apetites desordenados. Então, seja inteligente. Tudo aquilo que você faz, que de repente você não consegue controlar, você está pecando, peça misericórdia de Deus. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. A palavra do Senhor fala aqui, prostituição, a impureza, impuro. Nós devemos ser purificados. A nossa mente tem que estar pura, o nosso coração tem que estar puro diante do Senhor. Nós temos que rejeitar palavras que nós ouvimos, palavras que o inimigo joga na nossa mente, palavras